muito boa noite. Eu sou Valéria Cabral, sou diretora da Fundação Artes Bucão. Nós estamos fazendo essas palestras e outras tantas ações são incluídas dentro do nosso projeto de manutenção do espaço, que nós ganhamos o FAC com esse propósito, e por isso então teremos uma série de palestras e algumas oficinas para crianças e adolescentes. Enfim, várias ações serão feitas ao longo desse ano e ainda no próximo, para que a gente ofereça a vocês um pouco mais sobre Brasília, sobre o ato, sobre a arte, sobre a arquitetura. E hoje, dando início a esse ciclo, nós temos aqui o nosso arquiteto preferido, nosso conselheiro curador, o arquiteto Coutinho, que alguns de vocês, se não conhecem pessoalmente, já ouviram falar, porque ele tem um longo e consistente caminho nessa cidade. Então, com certeza. Então eu vou nos deixar com o Coutinho para a gente ouvir mais sobre, aprender mais sobre a arquitetura em Brasília. Obrigado. Embora a gente esteja aqui num santuário, que é a Casa do Artes Bucão, a gente pretende que a nossa liturgia aqui seja a mais simples possível, e atendendo com o convite da Valéria para conversar, não vamos considerar palestrar, vamos conversar sobre Brasília e a arquitetura brasileira. E pretendemos que seja feito da maneira mais informal, dialogada, que vocês tenham dúvidas, exponham da forma mais franca, mais caseira possível, porque nós estamos aqui exatamente para isso. Foi proposto pela Valéria o tema arquitetura Brasília e arquitetura brasileira. Então, pegando esse mote, nós vamos abordar aspectos diversos da cidade de Brasília, da sua história, das suas características, e da sua arquitetura, que é o que nos propomos nessa noite. Aproveitar que somos em pequeno número, o ambiente é pequeno, e isso nos dá mais intimidade, mais proximidade, que facilita exatamente essa comunicação informal. Então, começando por Brasília, é uma longa história e muito controversa. É verdade que comporta polêmicas infindáveis. Acho que é o seu. Estava aqui olhando para a turminha já com vontade de comer o filho. Acho que é o seu. Mal isso. Tá. Não mais. Então, a história de Brasília é muito mais longa do que se imagina à primeira vista. Ela começa lá no século XVIII, quando Tosi Colombina fez os primeiros mapas de Brasília. Aliás, começa antes com o sonho de Dom Bosco, o famoso sonho de Dom Bosco, que um dia, não sei o que ele comeu no jantar, mas sonhou que no paralelo, qual é o paralelo? Não sei não. Alguém, 34, 36, sei lá, um determinado paralelo, então nasceria uma civilização, vejam bem, não era uma cidade, uma região onde jorraria mel e leite. Enfim, uma região abençoada. Bom, o padre Dom Bosco, que depois tornou-se santo da igreja, ele foi traduzido várias vezes e chega como justificativa para a construção de Brasília. Eu tenho um amigo historiador do Instituto Histórico e Geográfico,
já foi diretor do Patrimônio Histórico, e o Jarbas Marques, que você conhece, que ele jura que a história não é bem essa. Né? Descontando que ele sempre foi muito polêmico, o Jarbas gosta de uma boa discussão, mas ele escreveu, inclusive, um artigo dizendo que, contando a história verdadeira, que na época, que a transferência da capital para o interior já estava decidida até com o nome de Brasília, desde a primeira Constituição após a independência. A primeira Constituição já constava do nome dado pelo José Bonifácio, Brasília, que então, como uma medida defensiva, protetora da capital do novo império, seria transferida para o interior. E vai sendo incluída em todas as constituições, a Constituição Republicana, até que ela parece que toma corpo, se decide realmente mudar, e aí começa uma disputa entre políticos, já naquele tempo, entre políticos de Minas e políticos de Goiás, tentando atrair a localização para mais próximo. Então eram os políticos de Lusiânia, que era um centro político muito importante, né? Isso anterior acho que a Goiânia, Goiânia de 1932, esse grupo formou-se em Lusiânia, e um grupo de mineiros do Triângulo Mineiro, né? Aquela disputa surda que era travada na Câmara no Rio de Janeiro. E contam, isso Jarbas jura que é verdade, que pegaram o sonho de Dom Bosco, que era o grande argumento que apoiava essa iniciativa ousada, né, que era uma premonição, uma previsão já de Dom Bosco. E fizeram uma tradução conveniente, né, diz que pediram para um padre lasalista, superior dos lassalistas aqui em Brasília, que fizesse uma tradução aproximada, né, sem que se representasse um pecado para o superior, mas que ali onde dizia uma civilização podia ser uma cidade, né? Então não era mais um território de sonho, uma coisa onírica, mas era algo concreto, uma cidade. E essa cidade só podia ser Brasília, só podia ser a nova capital, cujo projeto de mudança já existia há algum tempo. E assim foi. E com esse argumento, essa carta foi entregue a um político, segundo Jarbas, dentro de um elevador de um hotel, né? Está aqui a carta do Dom Bosco. E isso teria sido o argumento decisivo para que a capital se localizasse em território goiano e não no Triângulo Mineiro, como pretendiam os deputados mineiros da época. Tudo é possível. Como dizem os italianos, se non è vero è bene trovato. Né? E eu estou... Não digam que fui eu que afirmei isso. Eu estou retransmitindo as palavras do Jarbas e, aliás, eu admiro muito. E ele escreveu isso existe num artigo dele, né, que ele diz que isso é absoluta verdade. De qualquer modo, o sonho existiu. Embora eu não creia que Brasília se tornasse realidade, porque o padre lassalista, com indigestão, teve um sonho, né, que sonhou com montanhas um pouco abstratas, cheias de minério e jorrando mel pelas encostas, né? Então isso é uma fantasia, é bonito, essa origem é muito poética, né? Lírica, não custa para repetir isso, que dá um colorido especial à história de Brasília. Né? Outra história que também contam
Isso eu acho que já faz parte do folclore e da mitologia de Brasília, né? Que Juscelino teria tomado a decisão de construir Brasília, né? Porque num comício, o primeiro comício da campanha dele, em 1955, né, que ele se elegeu, 54, 55, você que é jornalista, me ajuda. Já está aí, né? E uma pessoa no comício, uma cidade pequena, de Jataí, no interior de Goiás, no primeiro comício, todo mundo agrupado em volta do palanque, então com comunicação direta com os candidatos. O Toniquinho, que era um habitante da cidade, que eu conhecia aqui, sabe? Eu acho que ele ainda está vivo, o Toniquinho. Se não morreu há pouco tempo, sabe? Que eu tive a oportunidade de conhecê-lo aqui. O Toniquinho pergunta ao Juscelino, assim, a queima-roupa: se o senhor for eleito, construirá Brasília? Né? Em Goiás, claro. E o Juscelino foi apanhado de surpresa e respondeu que ele cumpriria tudo que estivesse na Constituição, né? E como Brasília constava da Constituição, né, ele assumiu esse compromisso publicamente. Eu sou um pouco cético, me perdoem, mas que ele tenha tomado aquela decisão ali a partir da pergunta do Toniquinho, né, porque era uma decisão muito grave, né, já vinha sendo amadurecida ao longo do tempo, no debate político, já tinha havido a Missão Cruz, que andou por aqui, já tinha havido a Poli Coelho, né, que também fez todos os levantamentos possíveis aqui, do Marechal Pessoa, que também já tinha andado. Aliás, o Marechal Pessoa acho que já foi no tempo do Juscelino, se não me engano, foi o último. Então já tinha havido todos os preparativos, né? Todas as formalidades legais e políticas para que isso acontecesse. E é muito possível que entre as metas do Juscelino, que eram várias metas, o plano de metas famoso, construção naval, construção automobilística, indústria automobilística, construção de estradas, usinas de energia elétrica, é possível que ele já tivesse cogitado isso e ficava muito mais simpático atender um pedido nascido do povo ali, né, que eu vou construir porque está na Constituição. Né? Então, consta também desse folclore que o Toniquinho seria o motivador da decisão do Juscelino. Não importa. Né? O fato é que o Juscelino assume, em cima de todo esse material já existente, de levantamentos inúmeros já feitos, havia uma firma norte-americana contratada também para fazer levantamentos de geoprocessamento com sobrevoos de aviões, com apoio de terra, para fazer um levantamento de todo o potencial, todos os recursos existentes na região, para que aqui florescesse uma ocupação humana de proporções. E a Donald Belcher era uma empresa americana que produziu levantamentos baseados nos métodos mais modernos na aerofotografia. Então já se tinha comprovado que havia água, que o clima era bom, a terra era mais ou menos fértil, mas isso depois o Israel Pinheiro, quando perguntado sobre isso, mas ele disse que a terra é mais ou menos lá, tá? Como é que vai ser a agricultura? Ele disse, não é problema que a gente traz 10 casais de japoneses aqui e eles fazem dar de tudo que a gente quiser. É possível que eu não esteja sendo muito exato quanto às datas e talvez não fossem 10 casais, mas enfim. Mas em síntese era isso, né? Que
que não havia obstáculos capazes de deter aquela decisão que já tinha sido tomada, né? E o Juscelino assume, né, em 1955, e em 57 é lançado então um concurso internacional, né, para a escolha do projeto que iria dirigir a construção de Brasília. Esse concurso também é um concurso sujeito a chuvas e trovoadas, que era chamado de concurso internacional, e no júri que julgou o concurso havia 4 brasileiros e 3 estrangeiros, sendo que os 3 estrangeiros, um tinha sido biógrafo do Niemeyer, que escreveu o primeiro livro sobre a obra do Niemeyer, Stamo Papadá, que era um grego radicado nos Estados Unidos. O outro era o André Civi, que era um francês também das relações do Niemeyer. O Niemeyer, obrigatoriamente, já no júri, que era discípulo do Lúcio Costa. Eu não estou falando mal de ninguém, estou apenas trazendo fatos capazes de botar uma pulga na orelha, digamos assim. O Niemeyer, ele tinha trabalhado no escritório do Lúcio Costa, no Rio de Janeiro, né? Mas era um jovem meio malandrão, aquele jeitão carioca, diz que às vezes chegava com o avental do salão de sinuca, né, onde ele passava a maior parte do tempo, mas era desenhista do escritório do Lúcio Costa, que era um escritório respeitado, que ele associou-se com o Gregório Warszawski, que é considerado pioneiro da arquitetura moderna, foi quem trouxe da Rússia os princípios da arquitetura moderna para São Paulo e fez a primeira casa moderna do Brasil, que é a chamada Casa Modernista, que hoje é tombada, né, está lá preservada. E o Warszawski vai para o Rio de Janeiro, se associa com o Lúcio Costa, que era um pioneiro, um homem de enorme cultura, com formação na Europa, que o pai dele, o Lúcio Costa, não sei se vocês sabem, vocês devem saber provavelmente, mas ele nasceu na França, né, por um acidente, né? O pai dele era oficial da Marinha e era adido naval no porto de Toulon, na França. E ele então nasce em Toulon, mas poderia ter nascido em Cambuquira, sei lá, né? Foi um acidente, né, na permanência do casal Costa, Lúcio Costa nasce. Mas ele é educado, né, na França, na Suíça, na Inglaterra. Eu ouvi uma ocasião um grande historiador da arquitetura brasileira, o professor Paulo Santos, né, que o Lúcio Costa chega no Brasil já jovem, ele volta, né, da Europa e volta para o Brasil já jovem, de maneiras tão refinadas por essa educação suíça, e diz que ele usava o lenço na manga, né, como os nobres franceses do tempo de Luís XIV, Luís XV, que usavam aquele lenço na manga. Isso eu ouvi, tá? Não vi escrito em lugar nenhum, isso eu assumo ter ouvido do professor Paulo Santos, e ele não poderá me desmentir porque já se foi. Ele era bem mais velho do que eu era estudante, ele já era um professor conceituado, grande figura. Também a figura da maior respeitabilidade, um dos maiores historiadores da arquitetura colonial brasileira, era o professor Paulo Santos, professor no Rio de Janeiro. Então, o Lúcio Costa chega no Brasil imbuído dessa cultura erudita que ele adquire na Suíça, na Inglaterra, onde ele estudou também, e inicia a sua vida profissional. E inicia como um arquiteto acadêmico,
ainda ancorado nas ideias do século XIX, dos estilos que abundavam no século XIX, no final do século XIX, e que se traduzem na passagem do século num estilo, né? Porque o estilo não é bem isso, o estilo não é um modelo, não é um figurino como era tomado nessa época, né? Se copiava descaradamente, né, todos os estilos de todos os Luizes da França, estilo florentino, estilo californiano, tinha estilo de tudo que era tipo. Mas havia um estilo mais respeitável que era o ecletismo baseado no classicismo, né, na arquitetura clássica, que produziu obras, diga-se de passagem, muito bonitas, né, desprezadas pelos modernistas, tanto que o Senado Federal, né, o Palácio deu branco, o Palácio Monroy, lá do Rio, foi demolido porque era considerado sem valor, né? E o Lúcio Costa, inclusive, foi responsabilizado por isso. Estão vendo aí uma contradição, né? Mas já vão entender por quê. O Lúcio Costa era um arquiteto eclético, mas diziam os vanguardistas da época, que eram patrocinados por um homem muito rico, que era também deu branco, daqui a pouco eu lembro, era um médico apaixonado por cultura, por arte, arquitetura, que ele financiava do bolso dele viagens de estudantes de arquitetura para andarem por Minas Gerais, a região histórica de Minas Gerais, o perímetro do Ouro, e a Bahia, o Nordeste, para fazer uma documentação do que havia de melhor na arquitetura dessas regiões. E existe até hoje disponível, editado pela editora Itatiaia, que já fez uma redução, eram cadernos enormes, com desenhos primorosos. Esse pessoal, naquela época, se desenhava melhor do que o computador, né? Que hoje tudo se resolve no computador. Né? Mas naquela época o pessoal desenhava e aquarelava os desenhos. Isso produziu 10 cadernos sobre tudo que se tinha produzido de melhor na arquitetura brasileira. E fugiu o nome dele, que até hoje, essa semana ainda comprei um livro dele, que encontrei num sebo, daqui a pouco ele vem. Mas o Lúcio Costa era um fiel seguidor desse grupo, que baseado no seguinte princípio: eles se consideravam progressistas, nacionalistas, progressistas, e desprezavam os estilos, os tais estilos que vinham de fora. Então havia um lema instituído pelo grupo que era assim: se é para copiar, copiamos o que é nosso. E foi baseado, né, nesse slogan que ele teve essa ideia de financiar viagens ao interior para documentar, mas era um caderno de modelos a serem copiados da arquitetura colonial brasileira. Ele próprio, esse médico, construiu uma casa para ele que ficou famosa no Rio de Janeiro, que era o Solar de Monjolo, né, Monjope, perdão, Solar de Monjope, os lados da Lagoa Rodrigo de Freitas, azulejado, com aqueles azulejos lindos, cópias de azulejos portugueses e aqueles florões, enfim, era uma casa colonial com varanda, com pátio interno, etc. Isso segue tranquilamente até que Le Corbusier vem ao Brasil em 1929. Ele passa pelo Brasil, na verdade, porque ele estava a caminho de Buenos Aires, que o convidou para ir realizar projetos, conferências, e um projeto que até pouco tempo passou um filme sobre essa casa que
que o Le Corbusier projetou em Buenos Aires, que é a Madalena, se não me engano, as Madalenas, que lá eles chamam aquela empena cega das construções de Madalena, na Argentina. Então o filme se chama, não sei se as Madalenas, a Madalena, uma coisa assim, mas se passava na casa que o Le Corbusier projetou em Buenos Aires. Na passagem pelo Rio de Janeiro, né, convidam Le Corbusier, que era uma sumidade internacional, exercia uma liderança muito forte sobre os novos arquitetos. Depois vamos comentar a agenda dele no Brasil. Estou me estendendo um pouquinho demais, mas esse fundamento eu acho que é importante. Fique à vontade. Dá para ti aí? Tem um aparelhinho, pode arredar ali. Ai, caramba. Bom, desculpa. Os arquitetos jovens, né, que estavam já fazendo um certo barulho, que estavam atualizados com as ideias da Bauhaus, da Carta de Atenas, que é de 1900 Não, perdão, a Carta de Atenas é posterior à vinda do Le Corbusier. Mas eles estavam atualizados com os movimentos modernos europeus. Sabiam da existência do Le Corbusier. Quando ele passa por aqui, convidam para fazer uma série de palestras no Rio de Janeiro. E o Lúcio Costa fica deslumbrado com o que ouviu do Le Corbusier. Ideias totalmente novas, avançadas, ideias para o século XX, que traziam as respostas para perguntas que eles vinham formulando há muito tempo. Então, essa série de palestras que ele fez no Rio, hoje pode ser encontrada numa tradução já em português que se chama Precisões. Só era disponível em francês, porque ele editou um livro que o Le Corbusier publicava tudo que falava, tudo que desenhava. Né? Ele era um propagandista das ideias modernistas. Né? Era um homem que entendia muito de promoção de ideias. E ele se tornou um líder da corrente racionalista, diga-se de passagem, né? Porque a arquitetura moderna ela surge com várias direções. Os americanos e os nórdicos, por exemplo, adotavam o organicismo, que era algo que era uma postura que não aceitava completamente as ideias racionalistas do Le Corbusier, que era um suíço que chegou a projetar relógios, um suíço relojoeiro, né, que tinha ideias exatas sobre tudo. Ele chegou a escrever um poema que era o poema do ângulo reto. Aí vocês imaginam, né, que ele era a linha reta, o ângulo reto, os volumes limpos, quadrados, cúbicos, etc. Então, havia várias correntes, mas o Le Corbusier influenciou muito, né, a França, que por sua vez influenciava muito a cultura brasileira nessa época. Então as ideias dele chegam ao Brasil muito mais facilmente. E a bibliografia dele, que é disponível, a biblioteca da UNB tem todos os livros lá, era uma propaganda constante das ideias modernistas racionalistas. Né? O Le Corbusier chega no Rio de Janeiro e deita essa falação em cima do ideário racionalista. E o Lúcio Costa ficou seduzido pelo que ouviu, leu o livro e abandona o movimento neocolonial do José Mariano Filho, em hebraico. Era o médico José Mariano Filho. Isso produz um choque, naturalmente, né? O José Mariano se sentiu traído pelo Le Corbusier, tiveram
um atrito, uma polêmica muito forte pelos jornais, isso existe publicado em livros hoje, né? Pode-se até chegaram até a baixar um pouco o nível, né? Que o Zé Mariano chamou o Lúcio Costa de cadete, né? de iniciante, né? Cadete hoje é capaz de chegar à presidência da República, isso não admira mais, né? Mas naquela época isso era dito de intenção ofensiva, né? Mas o Lúcio Costa se torna realmente não apenas um convertido, mas um propagandista convicto, né, do movimento racionalista, que era baseado nos congressos internacionais de arquitetura moderna, que se reuniam periodicamente na Europa, sob a liderança do Le Corbusier e outros modernistas da época. E então esse conjunto de circunstâncias chega ao Brasil de forma acidental, por essa passagem do Le Corbusier, que hoje dá nome até ao auditório aqui da Embaixada da França, né? Ele foi inclusive o autor do primeiro projeto da Embaixada da França, que não foi construído, felizmente, porque o que está lá é muito bom, sabe? Desculpem a irreverência, mas nós poderíamos ter um projeto de Le Corbusier em Brasília hoje, através da Embaixada da França. O próprio corpo diplomático tinha interesse nessa promoção. O projeto que está lá é muito bom e é de um arquiteto que trabalhou com Le Corbusier no ateliê de Paris, né? Que é o Juliano, um chileno que trabalhava com ele lá, se não me engano é Juliano o nome dele, né? E é muito bonito o projeto, não há o que lamentar. Mas a partir daí se forma no Rio de Janeiro um grupo de arquitetos jovens, estudantes de arquitetura, entre os quais Atílio Correia Lima, que viria fazer o plano de Goiânia, aqui, isso por volta de 1930, né, quando se produz um grande rebuliço no curso de arquitetura que era abrigado na Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro. Então, essa sacudida que o Lúcio Costa assume a direção da escola, aí vocês tenham em conta, 1930 foi a Revolução do Getúlio, né, que também é uma virada na vida nacional, uma mudança de rumos, ideias trazidas da Europa também, que substituem as velhas ideias das oligarquias cafeeiras de São Paulo, né? Então esse momento é um momento de ebulição, um momento de renovação nos primeiros anos da Revolução de Vargas. E o Lúcio Costa é nomeado diretor da Escola de Belas Artes e do curso de arquitetura, né, que era dominado até então pelos tais arquitetos ecléticos, né, que fizeram obras muito bonitas, diga-se de passagem, né? E se produz uma luta interna dentro da Escola de Belas Artes e do curso de arquitetura. Mas ali passam a se formar, então, a geração de arquitetos modernos brasileiros, Jorge Moreira, os irmãos Roberto, e outros, não estou lembrando no momento, mas que, enfim, atribuam isso à minha memória, que é fraca, e não a pouca importância desses arquitetos, né? Forma-se esse grupo defensor apaixonado das ideias de Le Corbusier, agora defendidas por Lúcio Costa. Lúcio Costa, é preciso que se fale dele, porque nós vamos chegar logo aqui em Brasília, né? Mas esse preâmbulo era necessário para vocês sentirem, quem não está familiarizado, né, quem não é do meio, como é que as coisas se formam, que não são assim de repente, é um processo de mudança, né, que está relacionado a vários fatos
principalmente fatos políticos, fatos fora da própria arquitetura e do urbanismo, mas que formam esse caldo onde as novas ideias vão sendo cultivadas. O Lúcio Costa escrevia muito bem. Eu ouvi também de um mestre da arquitetura, não me lembro se foi o próprio Paulo Santos quem disse que ele considerava o Lúcio Costa um dos melhores escritores da língua portuguesa. E ele escrevia extraordinariamente bem, né, como estilo e como conteúdo, né, e fazendo propaganda da nova arquitetura. Esses escritos estão reunidos hoje em livros, são acessíveis. Acabou de sair uma nova edição da Trajetória de uma Vida, que são os escritos do Lúcio Costa, os desenhos. É uma belíssima edição eu vi esses dias ainda. Eu tenho a edição antiga e vale a pena, sabe? É um livro caro, custa R$150, mas é um livro para toda a vida, sabe? Que volta e meia a gente vai a ele, a Trajetória de uma Vida, que foi conduzido pela filha dele, a publicação, a Maria Elisa Costa, que daqui uns dias provavelmente ela virá a Brasília, aqui lá na Banca da Conceição, né, para fazer o lançamento desse livro. Eu tive notícia, né, vou confirmar isso. Bom, e aí nesse escritório então de Lúcio Costa deixa a faculdade, a Escola de Belas Artes, porque não aguentou as pressões da velha guarda dos arquitetos ecléticos, não só arquitetos, mas os artistas acadêmicos, pintores, escultores, que não aceitavam aquela renovação, aquela virada repentina para as ideias modernas, como se chamava na época. Hoje a gente chama de modernistas, mas eles se consideravam modernos, atuais, né? O Lúcio Costa deixa e abre o escritório com o Warszawski, que era o pioneiro de São Paulo. Então eram dois líderes que fundaram um grande escritório, onde o Niemeyer admitiu como desenhista. E eu me lembro que, aí uma contribuição de ordem pessoal, eu era estudante ainda em Porto Alegre, quando o Edgar Greff, que não sei se vocês conheceram, que era uma grande cabeça, que foi um dos fundadores da UNB, ele veio a convite do Darcy Ribeiro, se tornou um dos fundadores. Ele foi meu professor, meu paraninfo, digo isso com muita honra, sabe? Com muito orgulho, que era uma cabeça extraordinária, o Edgar Greff, também já se foi. Ele era um admirador profundo do Lúcio Costa e tinha todos os escritos do Lúcio Costa. Então nós fizemos, os estudantes, sob a liderança do Edgar Greff, do centro acadêmico, a primeira publicação dos textos de Lúcio Costa, os textos possíveis, porque hoje já se multiplicaram. Esses textos foram reunidos, fazia parte desse grupo, e me pediram então para escrever uma síntese, um resumo biográfico do Lúcio Costa. E eu, meio vacilante, mas não podia negar, uma aventura estudantil coletiva. Então, juntando todas as informações, mais conversas com outras pessoas, eu dizia num certo momento desse resumo que o escritório do Lúcio Costa com o Warszawski tornou-se conhecido, e se não tivesse servido, não foi com essas palavras, se não tivesse servido para mais nada, teria servido para revelar o talento de Oscar Niemeyer, né? E um dia, né, o autor do livro, o principal autor desse livro,
me pediu para ir buscar o livro no escritório do Lúcio Costa, lá no Ministério da Educação e Cultura. Educação e Saúde, como era chamado na época, né? Lúcio Costa tinha uma salinha lá, ele era do patrimônio histórico, né? E trabalhava lá logo depois do Capanema, eu não me lembro quem era o diretor nessa época, acho que era o Soriano, um desses grandes do patrimônio histórico, fundadores. A gente chamava IFAM, né? Na época era o ISFAM, era um serviço do Ministério, era ISFAM, Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E eu timidamente, né, bati na porta do Lúcio Costa e fui lá pegar o livro que o Xavier tinha deixado com ele, né, para ele apreciar como um gesto de consideração. E ele me devolve o livro, né, com todo anotado na margem, com as observações dele. E nesse trecho em que eu dizia que o escritório serviu para revelar o talento de Oscar Niemeyer, ele dizia assim: não é verdade, Oscar não tinha talento nenhum. Era um malandro carioca, jogador de sinuca, um folgazão, né? Quer dizer, mas de onde é que vem o talento do Niemeyer, né? Aí é que cabe uma explicação também. O Niemeyer, claro, ele tinha talento, só que ele era um malandro, né? Gostava de praia, ele nessa época justificava como nunca um dizer acho que foi do próprio Le Corbusier, que diz que mais tarde, vendo a arquitetura do Niemeyer, ele disse: o Oscar tem nos olhos as curvas das montanhas do Rio de Janeiro. E ele próprio admitia, e as curvas dos corpos das mulheres das praias cariocas, né? Então, as famosas curvas de Oscar Niemeyer, segundo eles, estaria introjetadas na memória visual dele através das montanhas e dos corpos femininos, que é muito bonito. Eu acho extremamente lírico também isso, né? Essa é uma homenagem à natureza e uma homenagem à mulher brasileira, à mulher carioca principalmente. Mas mais tarde foi feita uma edição facsímile desse livro, quando ele se esgotou, foi feito por uma faculdade de arquitetura lá de Porto Alegre, com todas essas observações na margem, sabe? Isso é uma preciosidade. E ele fazia comentários muito ácidos até em alguns momentos, né? Com aquela letrinha miudinha, trêmula do Lúcio Costa. Na margem do livro estão reproduzidas essas anotações, né? É uma preciosidade, uma raridade isso, porque a edição está esgotada, né? Mas essa eu nunca vou esquecer, que ele me rebateu dizendo: não é verdade, o Oscar não tinha talento nenhum. Mas é claro que o Oscar tinha talento, e há um outro episódio aí que eu acho que revela esse talento e o Oscar que nós conhecemos depois, e que é o Oscar de Brasília, né? O Oscar Niemeyer. Ele formou-se, o Le Corbusier é chamado novamente para servir de consultor sob a liderança do Lúcio Costa para o projeto do Ministério da Educação, exatamente esse edifício onde mais tarde ele viria a trabalhar numa salinha. Mas quando em 1930 e poucos, 34, se cria o Ministério da Educação, né, que ainda no governo Vargas não existia Ministério da Educação, não existia Ministério do Trabalho, era um país atrasado, né, mais do que é hoje, né? Então, forma-se o grupo. O Lúcio Costa é encarregado de formar essa equipe, fazer o projeto, e tinha um detalhe: tinha que trazer o Le Corbusier, que ele fechou questão. O Le Corbusier tinha que ser o consultor.
mas tinha uma burocracia que não permitia que o Ministério contratasse, o Ministério recém-criado, contratasse um estrangeiro para dinheiro brasileiro e tal. Então ele usa de um artifício. O Lúcio Costa fez o projeto da Universidade do Distrito Federal, que o Distrito Federal era lá nessa época, né? A Universidade do Distrito Federal, e que o Le Corbusier viria como assessor para a Universidade Federal. Ele veio realmente, a universidade nunca foi construída, porque aí entrou a burocracia também, diz que isso era o governo do Distrito Federal que tomou essa iniciativa, né? Que a educação superior não era atribuição do governo distrital e dos governos estaduais, isso era atribuição do Ministério da Educação, e aí deu assim. Mas o fato é que ele veio e nessa vinda ele assessorou o grupo que tinha sido formado pelo Lúcio Costa para projetar. Era Afonso Eduardo Ride, que foi outro grande arquiteto, Hernani Vasconcelos, que é menos conhecido, e Jorge Moreira, que projetou todo o conjunto do Fundão no Rio de Janeiro, né, todos os prédios do Fundão, os Roberto, e o Hernani Vasconcelos coloca na equipe um arquiteto jovem que trabalhava com ele. E o Niemeyer, né, queria entrar na equipe. Dizer, se o Hernani Vasconcelos pode fazer isso, para o Lúcio Costa, né, você também pode. E forçou o Lúcio Costa a incluí-lo na equipe. E dessa maneira, ele se tornou um dos membros jovens da equipe, grudou no Le Corbusier. Contam que onde o Le Corbusier ia, ele ia atrás, sugando tudo que podia das ideias do Le Corbusier, né? Diz que era os almoços, era em qualquer situação, da manhã à noite, ele grudado no Le Corbusier. E com isso, ele absorveu, né, as ideias do Le Corbusier de uma forma direta, no diálogo, nas dúvidas, né? Ele como membro da equipe, né? E ele acaba se tornando, dentro dessa equipe, o principal arquiteto, né? Que o projeto do Ministério, no Rio de Janeiro, hoje é uma obra tombada, reconhecida pela Unesco como o primeiro edifício a sintetizar as ideias arquitetônicas do Le Corbusier. Mas tem toda aquela bossa, aquele jeito carioca, né, que o Le Corbusier não tinha. O Le Corbusier tinha a filosofia da linha reta, o ângulo reto, etc. Mas aquele molho carioca, quem dá são os arquitetos cariocas e particularmente o Oscar Niemeyer, porque a arquitetura do Le Corbusier se baseava principalmente, né, entre outras coisas, em 5 princípios básicos, que era o pilotis, né, que veio parar em Brasília, que pela primeira vez foi usado no Rio de Janeiro, era o terreno livre, completamente livre, onde se podia cruzar em todas as direções, passando por baixo do edifício. Era o teto-jardim, né, que é o teto feito na cobertura dos edifícios, na parte construída, na parte superior, que dá a oportunidade de aparecer pela primeira vez o Burle Marx, né, que projeta então o jardim, não só da superfície do terreno, como em cima do bloco baixo, porque eu não sei se quem é que conhece esse edifício do Rio de Janeiro, que hoje é o Palácio da Cultura lá, mas é uma lâmina vertical com um bloco baixo que cruza, atravessa, né, essa lâmina na altura do segundo ou terceiro pavimento, mais ou menos. E é sobre esse bloco, então, que se constrói o Jardim do Burle Marx. E no pavimento
térreo que é aberto ao espaço urbano. Então ali tem azulejos belíssimos de Portinari, que também aparece colaborando com a arquitetura pela primeira vez. Aliás, é pela primeira vez, depois ele vai colaborar novamente com Niemeyer na Igreja da Pampulha, né, poucos anos depois. Porque esse edifício, há o brise-soleil, que era um dos princípios, como o controle da luminosidade, da insolação. Então, o brise móvel, sabem o que é brise-soleil, né? São aquelas lâminas, não sei se tem alguém aí que não é de arquitetura, mas são lâminas que, na altura da janela, que então controlam, conforme o movimento do sol, vão fazendo sombra para dentro do edifício, né? Ou se interessa em introduzir o sol, também regula. Então, era aí a fachada, a estrutura livre. Quer dizer, a estrutura do edifício não era mais escondida dentro das paredes, como a engenharia gostava de fazer naquela época, mas ela se denunciava, né, francamente, fora das paredes. Aqueles pilotis, né, cilíndricos que nasciam no térreo atravessavam os andares, né, por fora das paredes, né? E era uma novidade que chocava muita gente, né? Onde é que se viu, né? A estrutura é para ser escondida dentro das paredes, né? Pilares, aquilo ali é um pilar, está bem escondido dentro da parede, né? Um exemplo. Mas era uma coisa meio abusiva a maneira como se disfarçava nessa estrutura. E eles chegaram à conclusão que a estrutura é algo belo no edifício. Quem já viu um esqueleto de um edifício bem projetado, vê que aquilo tem beleza em si, né? Então eles preservavam o Le Corbusier, né? A pilotis que subia por dentro, às vezes, das salas dos edifícios. Aqui em Brasília tem um caso, aproveito e já faço a ligação, nas quadras 105 e 305, né? As colunas na sala. Que a coluna passa pelo meio da sala e ela serve como referência do espaço e divide. Ela não é uma parede, mas ela sugere uma divisão dos espaços, né? Mas tem gente que não gosta disso, né? Aí eu sei de uma história, que casualmente eu morei na 105, né? E tinha num dos blocos uma dondoca contratou um decorador para fazer uma maquiagem no apartamento dela. E ela disse para o decorador: a primeira coisa que eu quero que você faça é tirar essa coluna daqui. E aí, imagina, a coluna que sustentava o edifício, né? E tiveram que explicar para ela o custo que não dava, porque se tirassem aquela coluna dali, faziam um sanduíche, os andares todos desciam, né, por falta de apoio, né, da coluna. Mas é uma ideia nova, que para muita gente era difícil de assimilar, né? E isso foi trazido para Brasília com todos os princípios. O Lúcio Costa, eu vou tentar resumir para não cansar vocês. O Lúcio Costa, antes de ganhar o concurso do Plano de Brasília, ele projetou no Rio de Janeiro algumas obras, poucas, não muitas, que ficaram famosas e nós suspeitamos que tenham inspirado algumas quadras de Brasília. O projeto do Parque Guinle. Jorge Guinle era um milionário, dono do Copacabana Palace, é um cara moderno, playboy, viajado. E ele, então, a família dele possuía o Palácio Guanabara, não são dois, Guanabara é o outro, né? Era uma propriedade belíssima na encosta do morro, com um vale, né? O
oscilações desse relevo, e o palácio era a residência original dali. Pois bem, ele como herdeiro, que não estava mais interessado no palácio e precisava de uma graninha aí para suas tinha suas esbórnias, né? As suas noitadas, né? O Jorge Guinle, ele contrata o Lúcio Costa, e o Lúcio Costa faz, aproveitando esse relevo, um parque belíssimo que era sobre a linha da encosta. Ele projeta 3 edifícios, aliás mais, mas 3 foram construídos que lembram um pouco a quadra 105, exatamente, com cobogós de cerâmica, né, de diferentes desenhos, colorações, pilotis, né, também apoiando naquele relevo acidentado os pilotis dos blocos, e um térreo totalmente livre, se entrava por uma rampa e se passeava pelo térreo. Então nós suspeitamos, e isso aí eu já li em vários autores, que muito de Brasília foi inspirado pelo Parque Guinle, pela liberdade do espaço, pela aquela composição livre dos blocos voltados para dentro do parque, não mais para a rua, né, porque eles têm entrada nas Laranjeiras. Se alguém for ao Rio, né, procure visitar isso, que até hoje é uma aula de arquitetura moderna, certo? E essas ideias, então, devem ter ficado na cabeça do Lúcio Costa. Ele, quando projetou a superquadra em Brasília, certamente foi, não sei se inspirado é a palavra certa, mas baseado nesse aprendizado que começa no Parque Guinle, no Rio de Janeiro. Bom, o Lúcio Costa ganha o concurso de Brasília. Eram 26 concorrentes. Ele foi o último a entregar. A Maria Elisa conta um livrinho delicioso que você deve conhecer. E ela fala do Parque Guinle nesse livrinho também. Ela é uma das que fala, exatamente. Eles falam no Parque Guinle, né? Mas antes dela a gente já suspeitava, desde o tempo de estudante, que tinha qualquer relação aqui. Mas ela é autorizada para falar, né? Provavelmente ele deve ter confessado a ela na intimidade, etc. E a Maria Elisa se tornou a porta-voz, o alter ego do Lúcio Costa, né? E esse livro, você lembra o nome? É um livrinho informal em que ela conta coisas assim, episódios, anedotas sobre a vida íntima do Lúcio Costa, a vida menos pública, digamos assim, do Lúcio Costa. É delicioso o livrinho. Mas, então, Brasília nasce com esses antecedentes de... Le Corbusier tinha projetado pouco antes uma cidade, segundo o ideário da Carta de Atenas, que foi... A Carta de Atenas era um documento que saiu de um desses congressos internacionais de arquitetura moderna e que ele foi encarregado de redigir. Então ele é como se fosse de autoria dele. Todo mundo considera a Carta de Atenas como de autoria do Le Corbusier. E o Le Corbusier, então, lança ali os princípios da cidade moderna, cidade baseada no ideário da arquitetura moderna. Porque a arquitetura, é preciso que se diga, que ela não se cinge ao edifício, né? A concepção, a definição de arquitetura não é apenas um volume, né, com uma aparência, 4 fachadas, mais ou menos estético. Não, a arquitetura é entendida hoje principalmente como o espaço habitado, né, pelos ocupantes do edifício, e
delimitado por paredes, por colunas, por jardins, etc. Mas é um espaço definido para uso humano. E mais, esse espaço ele se estende de dentro para fora, e o que está do lado de fora também faz parte dessa arquitetura. O edifício faz parte de uma rua. O edifício não é só de quem habita, do proprietário, ele pertence à cidade, ele pertence a todos. E aí nós entramos na escala do urbanismo, né? Que foi o que o Lúcio Costa fez com a Superquadra em Brasília, que, seguindo os princípios do Le Corbusier, que tinha já projetado na Índia uma cidade moderna, né? Mais precisamente numa província da Índia, porque com a separação do Paquistão Ocidental e do Paquistão Oriental, aquelas perturbações que os ingleses deixaram lá para os hindus resolverem, né? Os indianos, eles acabaram perdendo a província do Paquistão, e a capital da província saiu do seu controle. Eles tiveram que fazer o que sobrou da província uma nova capital, e essa capital se chamava Chandigarh, né? Chandigarh. Era o Le Corbusier, mais alguns urbanistas ingleses que trabalharam com ele lá e fizeram o que era até então o modelo de cidade racionalista moderna, né? Já numa fase avançada do Le Corbusier, onde ele já se permitia umas curvinhas, um concreto à vista, né? Tudo que o brutalismo introduziu. Mas, enfim, foi um fato que chamou a atenção do meio profissional. E Brasília é feita na época logo a seguir, posterior à construção de Chandigarh, e herda muito dos princípios, mas com uma outra visão. As capitais não são novidades na história do urbanismo, né? Nós temos uma sucessão de capitais feitas, e cidades modernas também, né? E Brasília não foi um fato único. Ela segue uma sequência que começou com Washington, nos Estados Unidos, né? A própria Índia teve a sua capital, Nova Delhi, projetada por um urbanista inglês, África do Sul, Austrália, com Canberra, são todas capitais modernas, né, do século XX, e Brasília segue essa tendência. Ela não inova, digamos, com fato, com iniciativa. Ela segue essa tendência. Além do mais, dentro do Brasil, nós já tínhamos, né, Belo Horizonte, que é do final do século XIX, que segue as linhas do Grande San, como já era chamado, do urbanismo monumental, de grandes avenidas que se cruzam com pontos focais, né, com obeliscos, etc. Então, Belo Horizonte ainda é um produto dessa geração que foi superada pela geração moderna. E Goiânia, que foi projetada por um dos participantes desse grupo renovador do Rio de Janeiro, que foi Atílio Correia Lima. E depois é ampliada por um engenheiro urbanista, o Godoy, né, que é o aspecto que a cidade deveria ter hoje, pelo menos no traçado. Claro que a paisagem urbana, né, mudou completamente, né? Então, outra coisa que o Brasil construiu inúmeras cidades, né, que a gente não tem conhecimento. Isso começa com a construção de oeiras no Piauí, imagine, por iniciativa do Marquês de Pombal, né, que era o primeiro-ministro todo-poderoso de Portugal, né? Então, oeiras no Piauí já dá início a esse surto de construção de capitais. Depois vem Belo Horizonte, Goiânia, e há inúmeras cidades novas construídas a partir de barragens hidroelétricas. Eu poderia citar barragem da Boa Esperança, no Nordeste, lá para os lados do Ceará, Piauí, né, vai ser na divisa, uma coisa assim.
e que fez 4 ou 5 cidades, sendo que uma delas, que a barragem inunda uma região que existiam povoados, né? Pequenos povoados. E aí, então, eles são removidos através da construção de cidades novas que obedecem projetos modernos. Tem uma que se chama pretensiosamente de Nova York, né? E a barragem da Boa Esperança, essa lá no Nordeste. No sul do país também, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem uma série de umas 8 ou 10 cidades novas também construídas para substituir as cidades que foram inundadas. Pequenos vilarejos, não são grandes cidades. A maior dessas cidades chegou a se tornar um modelo de urbanização, foi em São Paulo, na represa de Urubucungá, né? Que é uma cidade muito interessante como projeto. Mas está longe do que seria o Brasil. Eu já falei demais, eu queria apenas concluir o seguinte. Você me dá quantos minutos? Acho que mais 5, que é para a gente deixar aberto para quem quiser perguntar alguma coisa. Pois é. Então, Brasília, vamos situar. A arquitetura brasileira não era só no Rio de Janeiro. São Paulo já estava produzindo uma arquitetura excelente, né? Aliás, começou por lá com o Warschawski, esse arquiteto russo que veio para o Brasil. E tinha alguns líderes, né, do movimento paulista da arquitetura que obedeciam um outro ideário influenciado pelo que se chamou brutalismo, que era uma arquitetura mais seca, mais dura, mais pesada, né, com muito uso de concreto aparente, sem revestimento, instalações por fora da parede, né, que se dizia, para que tanto acabamento, tanta coisa, se a estrutura tem beleza, né, um conduíte de eletricidade, por que precisa ser escondido dentro da parede, arrebentar o tijolo para esconder dentro da parede? Deixa pelo lado de fora, pinta de vermelho, pinta de amarelo, faz um elemento plástico, escultórico do ambiente, né? Então essa era a filosofia do brutalismo, que teve um grande líder, para mim um dos maiores arquitetos brasileiros, que foi João Batista Villanova Artigas, que tinha, além do talento de Niemeyer, que era um talento plástico excepcional, ele tinha uma densidade teórica, conceitual, era um educador, foi um grande professor da Faculdade de Arquitetura de São Paulo, da USP, né? Ele tinha uma atuação política participante, sempre engajado com ideias progressistas. Quer dizer, era um homem que influenciou uma geração inteira. Então nós costumávamos, né, que enquanto Niemeyer, né, pelo seu exemplo, pelas suas obras, o seu talento, exerceu uma influência que se traduziu em imitadores, porque os jovens, todo mundo queria ser Niemeyer. Eu, quando comecei a estudar arquitetura, eu queria ser Niemeyer. Comprei o livro do Papadakis, daí ele vibrava com aquilo, eu quero fazer assim, né? Um dia ainda vou ser, né? Depois a gente vai tomando consciência, vai amadurecendo tal, e vê que não é só isso que existe, né? Mas o Niemeyer produziu imitadores a ponto de os seus colaboradores jovens imitarem até o desenho dele, bonequinhos, árvorezinhas que ele fazia nos projetos, né? E o Artigas produziu discípulos, né? Não apenas imitadores. E os discípulos de Artigas estão até hoje brilhando na arquitetura. O maior arquiteto brasileiro hoje considerado, Paulo Mendes da Rocha, né, foi um dos discípulos, e vários outros que já morreram, inclusive, né? Mas a escola paulista não teve presença em Brasília, não foi convocada para participar da arquitetura de Brasília. O Lúcio Costa, naturalmente,
chamou quem? Oscar Niemeyer, com quem ele já tinha trabalhado, e eles já tinham feito o Ministério da Educação, a Pampulha, tinham ganho o concurso do Pavilhão do Brasil na Feira Mundial de Nova York, em 1938, que o Lúcio Costa foi o vencedor, né, para a construção na feira, e elegantemente, vejam só a personalidade dele. O projeto do Oscar é melhor do que o meu. Ele que deveria ser o premiado. Então, fizeram um arranjo para que os dois respondessem pelo projeto, fossem coautores do projeto do Brasil, em Nova York, mas que tem aquele jeito de Niemeyer, aquelas curvas, né, aquele molho carioca do Niemeyer, a ponto de ter sido escolhido o melhor pavilhão da feira, né, com uma exposição de redes nordestinas, que o Lúcio Costa aí ele interveio. Enfim, o Lúcio Costa era capaz desses gestos, então criou-se uma afinidade muito grande que faz com que a gente olhe com desconfiança o fato de Oscar Niemeyer estar no júri que ia julgar o projeto do Lúcio Costa. Pode ser uma suspeita infundada, né? Mas o presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, que fazia parte do júri também, o Ari Garcia Rosa, retirou-se do júri, dizendo que ele não tinha opinado, que quando ele viu estavam escolhidos os projetos vencedores sem que ele sequer tivesse sido consultado. E deu um rolo, uma bronca, tal, tiveram que explicar que não era bem assim e tal. E sabe aquelas explicações que não convencem muito, né? Mas o presidente do Instituto de Arquitetos não disse que houve favorecimento na escolha, mas ele acusou uma irregularidade, que foi um pequeno grupo que decidiu, do qual ele não fazia parte, né? Então, o Ari Garcia Rosa era um arquiteto importante também, projetou a sede do Banco do Brasil aqui no setor bancário, um edifício que foi vendido agora há pouco tempo, era um belíssimo edifício, por sinal. Então, a Brasília é filha da arquitetura carioca, isso é preciso que se diga. Para o bem ou para o mal, não interessa, eu acho até que para o bem, né? Porque o Oscar Niemeyer produziu uma obra extraordinária, né? Eu não sei qual é a obra que vocês mais gostam em Brasília, que vocês acham mais importante, mas ele sofre muitas críticas também, né? Porque a arquitetura do Oscar é muito plástica, mas não funciona e tal. Eu costumo dizer, eu reconheço essas críticas, a gente até na universidade que descia o cacete, a gente tem uma facilidade crítica, né? Tanto para o plano de Brasília como para as obras do Niemeyer, mas hoje, mais maduramente, tem que se reconhecer o talento dele. Eu digo, olha, na história da arquitetura mundial é difícil encontrar a obra de um arquiteto tenha tantas obras-primas na sua coleção. Pode descartar as obras menos bem-sucedidas, mas a quantidade de obras-primas que o Oscar produziu em Brasília é extraordinária, né? Eu me lembro que uma vez teve um congresso deixa eu contar isso, que é uma anedotazinha que não está nos livros, né? Eu era estudante ainda, fui um congresso de estudantes de arquitetura em Belo Horizonte e o Oscar foi convidado, né? Com um certo empate, aquele jeito dele, que ele era muito rempli de soi-même, como diz um amigo meu, muito cheio de si, ele já era absolutamente consciente do seu estrelato, né? Chega lá no meio dos estudantes, tinha um bloco de folhas de papel, ele com um pincel atômico. Aliás, nem era pincel atômico, naquela época ainda não existia, era fusain, era uma barrinha de carvão que os artistas usavam para desenhar. Ele
riscava aquilo na desenvoltura, arrancava aquela folha, jogava no chão, os estudantes se jogavam em cima para pegar o desenho dele, né? E eu, que era muito tímido, eu estava perto até, mas eu achava que era uma falta de educação aquilo, sabe? Hoje eu me arrependo de não ter feito mesmo. Então, aquele bloco de folhas, ele ia riscando, assim, muito simples, né? E foi dando umas explicações assim muito levianas, até muito simplistas, né? Daquelas obras maravilhosas da Pampulha, que era a igreja, a casa do baile, o cassino, né? A própria casa do Juscelino, que ele fazia aquele displicentemente aquele croquis, que ele tinha muita facilidade, né? Isso aqui é muito simples, aqui eu fiz isso aqui porque a forma da ilha já sugeria, não tem nada demais. E o pessoal começou a engolir aquilo e trancar na goela, sabe? Esse cara está nos empulhando, puxa, né? Que muito simples, né? Formas extraordinárias. E criou-se, quando ele terminou a palestra, criou-se um certo movimento, assim, não diria uma rebelião, mas de reprovação da leviandade dele, que ele devia explicar isso com mais profundidade, né? E os corredores se encheram de comentários críticos em relação a ele, a tal ponto que o diretor, que tinha uma rivalidade com ele, o Silvio Vasconcelos, que era um grande autor também da história da arquitetura brasileira, o Silvio Vasconcelos percebeu, né, e eles tinham uma incompatibilidade, inclusive. Ele pediu para se dirigir aos estudantes, reuniu no auditório da Faculdade de Arquitetura, lá, que era um prédio muito bonito, por sinal, e pediu para falar aos estudantes. E falando sobre o que significava a obra do Niemeyer na arquitetura brasileira, já em 1950 antes de 60, antes de Brasília, né? E disse: vocês não critiquem o Oscar dessa maneira, é uma irresponsabilidade, porque o Oscar é um talento excepcional, né? E a pessoa diz: mas tem aquela obra que ele fez que não é uma droga, porque aquela outra lá não funciona, porque aquela ali... E Belo Horizonte estava cheio dessas obras, né? E lá pelas tantas ele diz: olha, se o Oscar fizer um mau projeto, ele se dilui no conjunto dos bons projetos que ele já fez. Tinha lá o Colégio Estadual, tinha as próprias obras da Pampulha, né, e outras coisas, a Biblioteca Municipal de Belo Horizonte, já estava projetado aquele edifício belíssimo na Praça da Liberdade, né? Estava em construção ainda. Me perdoe, mas ele dizia assim: se o Oscar fizer uma porcaria, ele usava um sinônimo, isso será uma obra do Oscar, isso se diluirá. Agora, vocês não imitem o Oscar, porque se vocês fizerem uma porcaria, é uma porcaria mesmo. Não tem nenhum amparo, né? Então, esse era o Oscar que projetou essas obras aqui. Mas eu perguntei qual a obra que vocês acham mais importante em Brasília, entre todas essas. Catedral. Alvorada. A Catedral parece que até já venceu um concurso de opiniões. Mas tem o Alvorada, que é o mais famoso. Né? E eu acho que era que ele mais gostava era o Alvorada por causa das colunas do Joaquim Cardoso, um pernambucano que não tem tido o necessário reconhecimento. Sabe? Que era o calculista, né? Era o calculista que muitas vezes era o autor. Aquela curva das colunas do Palácio da Alvorada se deve ao Joaquim Cardoso, que ele tinha que achar a tangente da curva, né, para poder fazer as formas e a construção, a montagem da ferragem, etc. E que um dia ele trabalhava exaustivamente, um dia, no meio da noite, contam isso,
que ele ligou e disse: Ei, achou o quê, Joaquim? Achei a tangente da curva que permite o cálculo daqui. Então era assim, né? É um cara que não tem sido suficientemente reconhecido. Mas outro que eu diria, a pergunta continua de pé, ela já respondeu para a catedral. Alguém mais? Tem que ser do Oscar? Tem que ser do Oscar? Tem o Itamaraty, tem o Palácio da Alvorada, tem o teatro, tem muita coisa, a igrejinha, né, que eu acho uma obra-prima. Tem os prédios da universidade, que tem um lá que ninguém percebe a importância que tem, que é o Minhocão. É o prédio que mais agrada os arquitetos estrangeiros que visitam Brasília. Pela concepção daquele espaço, um prédio de quase 1 quilômetro de comprimento. Né? Então, os arquitetos estrangeiros que chegam aqui ficam encantados com o Minhocão. Né? Mas eu diria, na minha modesta opinião, que a gente não percebe, é uma obra quase invisível, né, que é a rodoviária. A rodoviária, sem ela, Brasília não funcionaria, porque é uma grande estrutura. Reparem nos vãos que tem a rodoviária, as dimensões da rodoviária, e aquilo ali proporciona o entroncamento dos eixos. O eixo monumental passa por baixo, o eixo que liga as duas asas, o eixão, passa por cima, ainda tem aquela passagem inferior, e aquilo ali é de uma concepção genial e discreta. Ninguém percebe a importância que tem, né, como espaço. Né? Eu adoro caminhar lá dentro da rodoviária, subir, descer, olhar do mezanino, sabe, a chegada dos ônibus. E até que eu vou terminar lendo uma carta do Lúcio Costa, que muitos já devem ter conhecimento, mas essa talvez seja a obra mais importante de Brasília para o seu funcionamento. Agora, quanto à beleza, eu concordo contigo que a Catedral é linda, embora a minha preferida seja o Itamaraty, né, que é a obra mais completa de refinamento, de detalhe, jardins do Burle Marx, painéis, a escultura do Bruno Jorge, aliás, jardins encomendados pelo Vladimir Murtinho, né, porque o Niemeyer e o Burle Marx brigaram na Pampulha, não se falavam mais. Né? Isso. Morreram sem se falar, brigaram, nunca mais se falaram. O Burle Marx, numa ocasião, eu ciceronei ele aqui e ele me contou. Sentamos para jantar, onde o Carpetinho, hoje tinha um restaurante lá. A universidade pediu que ele e o ciceroneasse, fomos lá, e ali deu tempo de conversar. Eu digo, me diga uma coisa, consta, né, que... Não, eu por que em Brasília não tem obras suas, né, complementares às do Niemeyer? Porque o primeiro projeto do Burle Marx aqui foi da Embaixada da Alemanha, né, Jardim da Embaixada da Alemanha. E depois no setor militar, e nenhuma delas foi chamada pelo Oscar Niemeyer. Né? Sempre era um intermediário, o Vladimir Murtinho. Lá no Teatro Nacional, aquele jardim interno, foi o Milton Ramos quem levou o Burle Marx, etc. E ele contou, ali estávamos só nós dois, e não, isso aí é público, eu posso contar, porque muitas pessoas sabem disso. Na obra da Pampulha, quando eles terminaram, né, aquela obra, diz que o Burle Marx apresentou a conta. Né? Olha, meu trabalho está tanto. E o Oscar disse que ficou uma onça, porque onde é que se viu ele cobrar do Juscelino, que tinha dado aquela oportunidade a eles, que os lançou à fama mundial. Mas isso é o meu trabalho, é disso que eu vivo, pô, né? Nada mais natural do que apresentar a conta do trabalho. Né? E disse que desde aí o Oscar fechou a cara para o Burle Marx. Isso é também um episódio pouco conhecido do público. Né?
Mas o Lúcio Costa, para encerrar agora, assim, teria muita coisa a mais, né? Que eu gostaria de falar, inclusive, faz parte a gente faz outra na mitologia de Brasília, né? As lendas que inventam sobre as obras de Brasília são engraçadíssimas, né? Sobre o próprio plano piloto. Tem gente que diz que se chama plano piloto porque aqui tem duas asas, é um avião, né? E o eixo da esplanada, o eixo monumental, acaba na cabine do avião, e que ali está o piloto, né? Então, isso se chama plano piloto. O plano piloto é uma expressão técnica, né, que os ingleses lançaram, pilot plan, né, um plano diretor, né, mas associam a forma do avião. Né? Então, é como essas e outras. Né? Até a Globo está fazendo uma série agora, né, os porquês de Brasília, que eu sei que você tem participação nisso, pelo menos na ideia. Né? Os porquês de Brasília. Por que tem um bloco aqui na 308 que só tem 4 pavimentos? Ninguém sabe explicar. Né? Me coube esses dias explicar o pombal da Praça dos Três Poderes. Né? Por que tem um pombal na Praça dos Três Poderes? Tem gente que diz que é porque aquele edifício do Panteão tem a forma de uma pomba. Né? Parece, de perfil, parece uma pomba. Então tinha que ter um pombal. Não é nada disso. Né? Então tudo isso ou não tem explicação, é que algumas coisas a gente não sabe como explicar, então o motivo é completamente outro. Né? Mas isso aí fica para outra vez. Eu gostaria, isso vale a pena, o Lúcio Costa, ele nunca veio a Brasília, nem para a inauguração. Né? Ele tinha uma pessoa aqui que era inteira confiança dele, que me informava de tudo que estava acontecendo, que era o Dr. Guimarães. Né? E nós conseguimos trazê-lo através da universidade em 1974, 14 anos depois da inauguração, para ele vir participar de um seminário. Foi ao Beirute. Eu vivi com ele no Beirute. Não era no Beirute, foi lá no Moinho. Não, isso foi depois, foi noutra ocasião, foi lá no Moinho. Mas então, 14 anos depois da inauguração, a cidade, nós achávamos lá na UNB que já estava cheia de problemas, né? E até que ponto isso era consequência do plano, até que ponto era de descaminhos, né? De desvios da implantação, etc. Então, traga o Lúcio Costa. E o presidente, porque não tinha governador eleito. Quem era responsável por Brasília era o presidente do Senado, que naquela época era o senador Catete Pinheiro. Aliás, não era o presidente do Senado. Tinha uma comissão no Senado Federal, que era a Comissão de Brasília, do Distrito Federal, né? Que o presidente dessa comissão era que governava Brasília. E nós o convencemos, o senador Catete Pinheiro, que tinha sido governador do Rio de Janeiro, a convidar o Lúcio Costa para vir para o seminário. E ele, naquele plenário cheio de gente, estudantes, né, foi comovente, né, porque ele declarou lá: eu já tenho dificuldade para entender essa cidade que eu criei, né, e começou a chorar. As lágrimas que rolavam sempre no rosto. Aí foi aquela ovação, aquela salva de palmas. Mas em 87 ele volta a Brasília e ele, para fazer o plano que ele chama Brasília Revisitada, né, de onde resultou o setor sudoeste e o setor noroeste e tal, que Brasília já não comportava mais a população de 500 mil habitantes. E nesse converscote que nós fizemos lá no Bar Moinho, né, até foi o Grefe quem promoveu, onde é que a gente pode levar o professor, que era chamado, né, professor Lúcio Costa. E as ideias eram o Moinho, é um lugar indicado, que era o bar mais frequentado de Brasília, uma dissidência do Beirute, né? E ficava apinhado de gente, devia a coisa mais parecida com uma esquina que tem em Brasília. Vamos levá-lo lá. E foi emocionante, né? Ele
entrou, foi reconhecido e foi aplaudido pelos jovens do bar. Ele se emocionou profundamente, né? Sentamos todos numa mesa redonda e aí vem uma menina bem serelepe lá de trás, né? E vem por trás dele, assim, ele dá um beijo na careca. Foi lindo aquilo, sabe? Aquele gesto de reconhecimento ao pai, né? De Brasília. E ele volta em 87 e escapa sozinho do hotel e vai até a rodoviária. E vejam o que ele escreve. Com a letrinha dele, né? Ele escreve quase um bilhete, onde ele diz o seguinte, isso vale a pena. Eu caí em cheio na realidade, e uma das realidades que me surpreenderam foi a rodoviária à noitinha. Eu sempre repeti que essa plataforma rodoviária era o traço de união da metrópole, da capital, com as cidades satélites improvisadas da periferia. Porque cidade satélite é um outro capítulo. Que nessa época em que ele veio, a cidade tinha sido projetada para 500 mil habitantes, já tinha transbordado para as cidades satélites e já se falava em 600 mil habitantes, embora aqui no plano piloto houvesse uns 250 mil habitantes, né? Então eu perguntei a ele, doutor Lúcio, a cidade foi feita para 500 mil habitantes, né? Mas desde que eu cheguei aqui, só se fala em 600 mil e eu nunca vi isso escrito em lugar nenhum. Quem é que tomou essa decisão? E ele gostou assim, sabe? Isso aí é como a Constituição da Inglaterra, dizer, nunca foi escrita, mas todos seguem. A resposta que ele deu, aquela pachorra, aquela elegância, aquela calma, sabe? Ele não respondeu, mas respondeu ao mesmo tempo. Mas seguindo no bilhete, então ele diz que cidades satélites improvisadas da periferia. É um ponto forçado em que toda essa população que mora fora entra em contato com a cidade. Então eu senti esse movimento, essa vida intensa dos verdadeiros brasilienses, essa massa que vive fora e converge para a rodoviária. Ali é a casa deles, é o lugar onde eles se sentem à vontade. Eles protelam até a volta para a cidade satélite e ficam ali bebericando. Eu fiquei surpreendido com a boa disposição daquelas caras saudáveis. E o centro de compras, entre aspas, né? O centro de compras, então fica funcionando até meia-noite. Isto tudo é muito diferente do que eu tinha imaginado para esse centro urbano, como uma coisa requintada, meio cosmopolita, que ele comparava com Piccadilly Circus, com Veneza, etc. Então, essa meio cosmopolita, mas não é. Quem tomou conta dele foram esses brasileiros verdadeiros que construíram a cidade, estão ali legitimamente. É o Brasil. E eu fiquei orgulhoso disso, fiquei satisfeito. É isto. Eles estão com a razão, eu é que estava errado. Eles tomaram conta daquilo que não foi concebido para eles, foi uma Bastilha. Então eu vi que Brasília tem raízes brasileiras, reais, não é uma flor de estufa como poderia ser. Brasília está funcionando e vai funcionar cada vez mais. Na verdade, o sonho foi menor do que a realidade foi maior, mais bela. Eu fiquei satisfeito e senti orgulhoso de ter contribuído. Não é lindo isso? Né? E a humildade, né? Essa é a verdadeira Brasília, não aquela que eu desenhei, né? É o povo dessa cidade, né? E é por isso que não se deve chamar de Brasília apenas o plano piloto. Brasília é essa totalidade gerada pelo plano piloto, mas que se expandiu por toda a região. É uma cidade que se derramou para fora do Distrito Federal. Hoje tem 4 milhões de habitantes, e não apenas 3 milhões, como é dito para o Distrito Federal. E desses 4 milhões, apenas 8, aliás, dos 3 milhões, que é considerada a Brasília oficial,
que é o Distrito Federal, né, e não o plano piloto. Eu insisto, que tem muita gente que diz que não, Taguatinga é uma cidade, Gama é uma cidade, Brasília é o plano piloto. Até nas placas do Detran tem direção a Brasília, o plano piloto. Não, Brasília é tudo. Né? Brasília é o resultado desse país cheio de contradições, que tem gente excluída, tem gente expulsa, gente centrifugada dos lugares melhores da cidade. Né? Brasília é belíssima, superquadra, o eixo monumental, mas Brasília é de todos, né? Não se pode excluir Brasília dos que moram em Brasília, não. Brasília é de todos, e aqui nesse centro moram apenas 8%, dados oficiais, né, estatísticas oficiais, que diz que apenas 8% dessa população de 3 milhões de habitantes tem o privilégio de morar no plano desenhado pelo Lúcio Costa. Não é justo, não é? Então a gente tem que estar atento para isso, certo? E vocês que são mais jovens do que eu, têm uma grande responsabilidade de continuar lutando pela Brasília de todos, não apenas dos plano-pilotenses. Desculpem, não é que eu fale muito aqui, eu tenho muito para contar. Mas a gente faz outras, para você continuar contando para a gente toda essa maravilha. Tá bom. Que você Obrigado sabe. pela paciência. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém ficou com vontade de perguntar alguma coisa? Eu disse que íamos fazer um ping-pong aqui, acabei tomando conta. Como diz o Vitor, uns 10 minutos. Mas se houver alguma pergunta, eu procuro. Eu queria fazer uma pergunta aqui, eu não sou arquiteto, né? A respeito do Oscar Niemeyer, da continuação, de certa maneira, assim, do legado dele, da obra dele para Brasília. Eu percebi que os arcos do pontão do Lago Sul, ele foge um pouco da arquitetura, porque ele tem mais um aspecto de arco do triunfo, parece. Queria saber assim, o que o senhor acha, se isso é uma coisa positiva pelo fato de ser uma obra nova, ou se fugiu assim mais desse conceito, porque o pontão ele é um conjunto ali particular, parece, mas ele é aberto ao público em geral. Então, é um pontão. Não sei se alguém, duvido que alguém tenha conhecido, a não ser os mais idosos como eu, mas a Valéria se conheceu antes desse projeto que está lá. Era uma área muito bonita, né, arborizada com eucaliptos argentinos, né, prateados, lindos, né? E tinha alguns restaurantes muito bons ali, né? E todo mundo ia, era uma área aberta, né? E aí resolveram fazer um concurso de projetos para o pontão. E o projeto vencedor é até de um arquiteto conhecido, diretor do curso de arquitetura do CEUB, que é o José Galbinski. O Galbinski, então, projetou aquele sistema viário, né, paisagismo, etc. E a empresa que promoveu o projeto acrescentou aquele arco triunfal romano que tem ali, arco de Tibério, sei lá, né? e foi um choque, né? Então a gente, para maltratar o Galbinski, dizia que aquilo fazia parte do projeto dele, ficava furioso, né? E explicava para todo mundo que aquilo foi iniciativa da construtora que urbanizou aquela região. Mas isso é inevitável e é incontrolável, né? Porque a cidade vai adquirindo esses acréscimos. Eu costumo dizer que Brasília não está isenta de crítica, né? Que Brasília ela tem hoje, né, males que foram gerados no projeto. A setorização excessiva, né, e outras coisas assim, que são males congênitos da geração de Brasília, porque obedecia muito ortodoxamente às ideias da época.
né, racionalistas. Mas ela tem males adquiridos também, que é a especulação imobiliária e outros políticos incompetentes, que aliás isso é o que não falta aqui, né, permitiram que acontecesse em Brasília. E muito cedo, então, houve esse... O Arco do Triunfo é um deles. O Arco do Triunfo esse. Tem um templo budista aqui dentro das superquadras também, que, para minha surpresa, eu soube esses dias que foi tombado. Né? É um arco, um templo, né, budista. Tem até um monge que toma conta lá do templo, que era o marido de uma grande ceramista de Brasília, grande artista. Ela morreu e ele tomou esse caminho, né? O que vai fazer? Né? E ele hoje é um monge-chefe lá do templo budista. Mas a gente vai se acostumando. E essas intervenções infelizes, esses dias lá na Praça dos Três Poderes, né? Estávamos falando do Pombal, como eu contei aqui. E aí eu chamei a atenção para a Laura, que você conhece, né? Que eu gostei muito, aliás, do jeito dela. Digo, olha, observa o que tem além do Pombal. Tem uma porção de porcarias lá na praça também. Começar pelas grades, né? E eu chamei a atenção para a grade, não sei. Porque está fixa desde 2013. Vejam só, e essas grades ridículas que são postas aqui para proteger quem? O Palácio do Governo e o Supremo Tribunal. Né? Parece que tem medo de povo, exatamente o contrário disso aí. Né? Parece que eles querem o povo à distância. Né? Tem que tirar isso daí. Eu digo, olha, a praça está esburacada, cheia de capim, né? Não me conste que capim faça parte da dieta das pombas, né? A não ser que seja de algum político aqui do Congresso, ou quem sabe de onde, né? Que se alimente do capim que é criado na praça. Né? Então, as coisas vão acontecendo à revelia. Né? Tem coisas horrorosas. Eu costumo dizer que aqui a W3, por exemplo, né, é o maior acervo de arquitetura hilária que tem no mundo. Né? Porque eu às vezes estou dirigindo por ali e rindo sozinho quando eu me dou conta, né, de arquitetura ridícula, né, que como não se conhece em outra parte do mundo. E, aliás, a fotógrafa Zuleika de Souza fez uma exposição brilhante há poucos dias aqui na 508. Então, a cidade vai saindo naturalmente do controle, não é mais possível controlar. Além de negligências, de abusos, né, a invasão, o peculato da área pública, que isso é indesculpável. Né, e aí eu quero render homenagem à Bruna, que é diretora da AGFIS, né, foi a primeira pessoa na AGFIS que enfrentou esses abusos, como a Orla do Lago, etc. E já que se falou em lago, agora sim, para encerrar, o que eu esqueci de falar, né? A obra mais bela de Brasília, né? Que não é nem o Itamaraty, nem a Catedral, mas é o lago. É o Lago Paranoá, que foi uma concepção extraordinária. Eu acho que é uma premonição maior do que a do Dom Bosco, de que um membro da missão Cruz, que de um determinado ponto não tinha lago, né? Era um relevo, e ele era paisagista, botânico, e era uma figura extraordinária, um francês chamado Auguste Glasiou, né? Que olhou e disse: pela forma do relevo e a posição desses tributários, que é o Torto, o Riacho Fundo, todos que convergem aqui para essa garganta, que é o Paranoá, aqui já deve, em remotas eras, ter havido um lago. Né? E seria possível reproduzi-lo hoje, basta fechar aqui, que é onde está a represa do Paranoá. Né? E fecharam, e está aí o lago, e esse homem, o Glasiou, não tem uma menção, né, uma placa que seja às margens do lago para lembrar que ele é o autor do lago, né,
É uma visão extraordinária que ele teve, e o lago, para mim, é o maior encanto de Brasília, acima de qualquer palácio, né? Brasília não seria a mesma sem o lago. Pois bem, Augusto Blasius. E nós estamos tentando agora um movimento, né, para relembrar o Blasius em algum ponto da cidade, botar um marco, fazer um projeto paisagístico, um monumento, uma placa que seja em homenagem a esse homem, que ele já tinha feito a reforma do passeio público no Rio de Janeiro, que era um projeto respeitabilíssimo do mestre Valentim, né, que o mestre Valentim era o aleijadinho do Rio de Janeiro, né, e o Blasius reformou o passeio público, que é um dos pontos focais do centro do Rio. Né. E ele veio aqui, botou o olho e disse: aqui já teve um lago, pode-se fazer de novo. E o lago está aí, gente, sabe? Isso tem que ser homenageado de alguma maneira, sabe? Bom, agora, não sei se tem mais algum. Não sei responder com brevidade. Não, já. Acabou. Queremos mais. Honrado com essas presenças ilustres.